Fala turma, sejam bem-vindos ao canal 50 Fibo, tá? Esse aqui é um projeto que eu já tinha idealizado há algum tempo atrás e depois de uma última porrada que eu dei no mercado, que eu cheguei num número bem expressivo, eu falei, cara, agora eu tô operando mais leve, meu filho nasceu também, eu resolvi abrir esse canal para compartilhar um pouquinho dos meus ensinamentos e o que faz sentido para mim aqui no mercado, tá? Eu entrei no mercado um pouquinho depois da época do Covid, em março, abril mais ou menos de 2020. A minha história é que eu vendi o carro na época, eu trabalhava com vendas de tênis e o mercado estava tudo parado, tudo fechado. E eu vendi o carro e resolvi arriscar uma grana aí na bolsa. Comprei tudo de Petro. Eu não lembro bem o valor, mas eu lembro que eu comprei por volta de 4 ou 6 reais, alguma coisa assim. E, meu, deu uma porrada que eu lucrei 50 mil em papo de 6 meses, tá? Eu não lembro exatamente a data, mas se você pegar aqui o Covid, ó, essa queda acentuada, eu devo ter comprado nessa região, sei lá, porque foi um pouco depois. O Covid aconteceu aqui, eu entrei um pouco depois e tal, e eu ganhei nessa subida aqui, tá? E, meu, foi uma grana que eu nunca tinha feito na vida. Você imagina, pra quem vende tênis, o cara ganha lá 300 reais um tênis, 400 reais um tênis. Fecha o mês, ganhou 5, 6 pau, e aí dá uma porrada de 50 pau de uma vez, foi inacreditável. Comprei outro carro, guardei uma grana, sei lá, devia ter guardado uns 20, 30 pau na época, e falei, bom, agora eu vou começar a estudar isso aqui, porque, meu, nunca vi alguma coisa que dá tanta grana assim. E de lá pra cá eu vou confessar pra vocês que não foi fácil, tá? Que eu tô consistente mesmo, que eu entendi o que pra mim faz sentido de fato, deve ter uns 2 anos e meio, tá? E por que que eu tô vindo dar esses ensinamentos, essas aulas, inclusive aqui no YouTube, completamente gratuito? Porque eu cheguei no patamar de 7 dígitos, tô financeiramente confortável, lógico que não é, pô, não é nenhum bilionário da vida, não é uma pessoa extremamente rica, mas mudei muito minha realidade. Hoje eu opero mais leve, eu opero com 50, no máximo 100 contratos, tá? Já cheguei a operar com 500 contratos, 600 contratos, no dólar, só opero dólar. E agora eu tô tendo mais tempo, é inacreditável como muda. Antes eu ficava o dia inteiro na tela, das 9 da manhã às 4, 5 da tarde, e agora eu fico das 9 às 11, dou dois, três tiros ali, tento fazer duas, três operações e já encerro, porque não tem mais necessidade de ficar na corrida do ouro, tá? E esse operacional que eu uso até hoje, inclusive para mim faz sentido em qualquer ativo, tá? Ele não tem um segredo, ele não tem fórmula ou sei lá, que nem a galera fala, uma conta mágica de 3 para um, entrar só quando fecha em todos os tempos gráficos possíveis ao seu favor. É uma conta matemática de Fibonacci tão simples quanto um mais um é 2, tá? E eu tive esse insight lá para 2021, né, mais ou menos. Eu operava com outro amigo meu que na época era corretor e a gente pulou junto, falou: "Meu, vamos estudar junto isso aqui porque eu tô patinando, você também, a gente ainda não entendeu muito bem". E aí eu comecei a estudar o Fibonacci, né? Vamos puxar aqui o dólar para eu tentar explicar para vocês em que momento que eu entendi isso daqui. 2019, vamos colocar aí mais ou menos no meio de 2019, tá? Que foi mais ou menos a época. Então vamos lá, aqui a gente está no gráfico de 60, acho que já tá válido, tá? O Fibonacci, eu estou partindo da premissa que a maioria que está assistindo esse vídeo entenda bem, ou pelo menos consideravelmente moderado sobre trade, mas eu vou disponibilizar, eu vou gravar uma aula do básico, básico, básico ao intermediário para que cada um entenda, tá? Eu sei que conforme o tempo vai passando a gente vai aprendendo mais e provavelmente vai ter gente que está caindo aqui que não sabe praticamente nada, tá? Essa aqui é a ferramenta do Fibonacci, ela marca a região mínima e a máxima e aqui são as três retrações principais. Se você quiser, você pode inserir mais uma ou duas por região aqui.
ou até projeção, onde você pega do fundo ao topo e ele projeta um movimento acima. Mas o meu Fibonacci ele é muito cru, ele é muito básico, porque para mim o básico é o que mais funciona. Então aqui eu vou tentar explicar para vocês nesse gráfico de 60 minutos uma tendência de baixa, que para mim foi onde aqui eu comecei a ganhar dinheiro. Foi nessa queda que eu comecei a ganhar dinheiro e eu pegava os movimentos inteiros. Então eu pegava, sei lá, 30, 40 pontos por dia. Na época ainda operava mais leve, com 10 contratos, 15 contratos, mas você imagina que isso vezes 30, né? 30 pontos vezes 1,5 vai dar 4,5 por dia, 5 por dia. Então foi questão de um mês aqui, eu fiz, sei lá, 100 mil, 130 mil reais depois que eu peguei esse operacional. Então vamos lá, eu vou pegar ele um pouquinho antes aqui, tá? Que eu aprendi um pouquinho para frente do meio do ano de 2019, mas eu vou replicar ele aqui para mostrar o quanto faz sentido. Se a gente pegar dessa mínima até o próximo topo, a mínima minoritária com o topo majoritário, a gente vai ter aqui um Fibo. E se você reparar bem, ele respeita exatamente a retração de 50% e sobe para o topo anterior. Por isso, o nome do canal e o nome para o meu personagem que eu estou criando aqui no mercado é 50 Fibo. 50 de 50 e Fibo de Fibonacci. Então você pega o fundo para o topo, ele respeita 50% e busca ali. Agora eu vou explicar o porquê que eu peguei esse fundo e o porquê que eu peguei esse topo, tá? Se você reparar, esse topo superou o topo maior anterior. E esse fundo também superou o fundo mais baixo anterior. Então, se a gente partir da premissa de que se isso fosse uma tendência de baixa, o movimento deveria continuar para baixo e não romper o topo anterior, isso aqui foi uma mudança de tendência, foi uma reversão. Ele deu um wyckoff aqui, tá? Ele deu um wyckoff onde ele rompeu a mínima anterior e voltou. Voltou inclusive com uma barra alta aqui, né? Uma barra forte de compra. Então a gente traça o Fibo e vê que ele respeita muito bem, com candles de sinal forte aqui, de respeito à região de 50%. Ele toca uma vez junto com a média de 20, isso aqui é muito forte também, tá? Então ele segura na média de 20 e volta para cima. Novamente, quando ele chega na região de 50%, deixa uma sombra de rejeição, tá? Uma sombra de rejeição e volta a trabalhar acima. Encosta no 50%, fecha com sombra de rejeição e fecha praticamente na máxima. Você percebe que em nenhum momento ele perdeu a região de 50%, tá? Isso aqui eu ainda não utilizava esse operacional, isso aqui foi depois. E vamos replicar de novo. Vamos replicar o Fibo mais uma vez. Então esse foi o fundo deixado. Deixa eu apagar isso aqui. Esse foi o fundo deixado e rompeu esse topo, então ele vai deixar o fundo minoritário e vai buscar um novo topo. Vamos lá. Fundo minoritário para o novo topo. Olha que engraçado, exatamente a região. Opa! Olha que engraçado, exatamente a região em que ele se segura, tá? Bateu no 50% e já voltou para cima. Isso é inacreditável. Parece mágica, mas não é. É um operacional que muita gente usa para saber se encontrar no gráfico. O Fibonacci, ele nada mais é do que região de defesa. E pode parecer engraçado, mas não é. Se você for usar o Price Action do Brooks, isso aqui é um topo anterior muito importante, tá? Que foi a superação desse anterior. E isso aqui, junto com os 50%, confluente, também é uma região de defesa. Os compradores que fizeram essa alta sabem que aqui é uma boa região para comprar de novo quando vier fazer o teste no topo anterior. Então aqui é região de compra pelo Fibonacci 50% e pelo topo anterior, majoritário. Tá? Então vamos tentar mais uma vez. Foram duas operações de ganho até agora. A gente vai puxar aqui, fundo anterior com o novo topo. Aqui falhou. O que é isso aqui? Ó? O que é essa região? É uma lateralidade. Perceba que em nenhum momento ele rompeu esse topo que foi deixado anteriormente. Tá? Se a gente colocar aqui, ó,
Em nenhum momento rompeu. E aqui foi um lugar de muita briga. Bateu, voltou. E com esses momentos de lateralidade, eu comecei a aperfeiçoar o operacional. O que é, o que é aperfeiçoar o operacional? Saber ler as barras, o que cada barra me diz, saber onde colocar o stop na maneira correta, stops longos, mas que dificilmente são acionados, mas quando são acionados doem, tá? Não são stops baratos, são stops caros. E depois disso eu comecei a aperfeiçoar o operacional, depois que eu fui entender o porquê que algumas vezes não funcionava o operacional. Porque não é sempre que ele vai funcionar. Então você vai tentar aperfeiçoar ele para cada vez mais ele se tornar gradativamente mais perfeito, tá? E se a gente puxar aqui, ó, daqui para cá, desse último topo para esse novo fundo, mesmo que ele não tenha rompido, a gente percebe que a região de 50% foi defendida. Apesar de não ter batido no alvo, se você entrasse no 50%, você teria bons pontos nessa operação, tá? 40 pontos. Pô, é ponto pra caraca. Vamos supor que você saiu aqui, 27 pontos, tá? Então é inacreditável o quanto essa região de 50% faz sentido. Vamos voltar aqui para onde eu ganhei a grana e falei, pô, é assim que eu vou operar pro resto da minha vida. Se a gente puxar desse topo para esse fundo, que foi uma quebra de tendência, tá? Ele vinha aqui numa leve alta, perdeu esse topo anterior, tá? Perdeu aqui essa região, essas duas regiões e marcou abaixo. Então aqui a gente vai esticar um novo fibo, topo, fundo. Olha que engraçado. Deixou um doji, uma barra forte de tendência de 40 pontos e concluiu a operação com 70 pontos. Tudo bem que isso aqui é um gráfico de 60 minutos e que demoram dias, e talvez você não tenha margem o suficiente para ficar posicionado de um dia para o outro. Mas é nítido aqui o quanto o operacional funciona, tá? Então você vai atualizar isso aqui, ó. Ele chegou nessa mínima e deixou um topo anterior. Você atualiza o seu Fibo para o novo topo. E olha que engraçado, novamente, ele respeita a região de 50% e vem buscar aqui, ó, mais 47 pontos. Rompeu, deixou esse topo. Vamos atualizar novamente, então. Vamos pegar o Fibo aqui desse topo que foi deixado e marcar com esse fundo. Olha onde veio. Olha quantos pontos. 55 pontos em uma hora. 2 horas, vamos colocar. É um operacional que quando você pega ele na veia, exatamente no 50%, você vai embora. Você vai embora. Você imagina você pegar uma sequência de tendência que você passe 2, 3 semanas aplicando e com a probabilidade de alta muito grande. Você faz ali 8 operações assertivas para 2 erradas, tá? Vamos colocar aqui, deixou esse topo, deixou esse fundo, não veio buscar. Aceleração muito forte, aceleração muito, muito forte. Já continuou descendo. Vamos puxar aqui então, desse novo topo que deixou para esse novo fundo. Olha como é respeitada a região de 50%. Eu estou partindo da premissa que vocês já saibam o que é um topo e o que é um fundo, tá? Eu vou esperar o feedback da galera aí nos comentários, se essa aula vai ficar clara, se ficou clara para cada um de vocês. E tendo esse feedback, eu consigo complementar o conteúdo com do básico ao avançado, lendo candles, price action, o que é um topo, o que é um fundo, como demarcar regiões importantes, tá? Então, essa região de 50% é completamente defendida pelos vendedores que já vêm carregando posição há muito tempo. Sei lá, isso aqui foi 20 dias, 13 dias de venda. Os caras não iam largar o osso tão fácil. Então ele bate aqui e já recua. Tenta brigar de novo, recua com força. Aparece compradores, vem vendedores. Se você tivesse entrado no início ou até no final da operação, são 67 pontos, tá? Isso é muito ponto. Tem gente que entra na operação para pegar 5 pontos. E eu vou explicar uma coisa para vocês. As mesmas taxas, a mesma corretagem, os mesmos emolumentos que você paga para pegar 5 pontos, você paga para pegar 30 pontos, tá?
Você vai pagar para entrar e vai pagar para sair. Vamos colocar uma média aí de R$ 1 por contrato. Você entrou com 10 contratos. Você vai sair com 5 pontos, você ganhou R$ 500. Você vai pagar R$ 10 para entrar, mais R$ 10 para sair, R$ 20. Vai sobrar R$ 480. Agora, se você pegar 30 pontos, vai sobrar R$ 2.980. É completamente diferente você perder R$ 20 para 500 e R$ 20 para R$ 3.000, tá? Essa é a matemática que se tem que usar ao favor. Vamos colocar aqui que é uma lateralidade, como a gente viu ali atrás, tá? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, foi essa lateralidade que a gente viu. E aqui a gente entrou novamente em uma lateralidade, tá? Vamos partir da premissa que isso aqui lateralizou. Olha como o 50% funciona até numa lateralidade. Você pega um fundo mais alto do que o fundo anterior, esse fundo é mais baixo, esse fundo é mais alto, mas não teve um rompimento de topo. Por isso que a força predominante vendedora ganhou. Se você puxa um fibo desse fundo para esse topo, você vê que tem defesa aqui em 50%. Tá? É muito forte isso. É uma coisa que não tem explicação. Você puxa aqui, ó, do fundo ao topo. Opa, peraí. Do fundo ao topo. Ele briga para não cair, deixa um fundo e volta. E se você atualizar esse Fibonacci aqui, ele respeita a região dos 50% e desce. Você vê que isso é um pavio de rejeição, é uma sombra. Subiu até aqui o preço e regrediu. São 12 pontos que foram devolvidos, tá? Você entra nessa operação com venda no fechamento desse candle, stop de 12 pontos para buscar 30 pontos, cara, é mais de 2 para 1. É inacreditável. Vamos seguir atualizando esse Fibo. Vamos puxar ele daqui para cá. Novamente, confluência, lateralidade. E nas próximas aulas, eu vou gravar, não sei se hoje ou no máximo amanhã, eu vou tentar gravar um mês inteiro de replay na velocidade 10 ou 5, operando um mês inteiro. Sei lá, vou sortear um mês e aí eu vou pegar e operar todo dia das 9 às 10 para ver onde vai dar a operação e a gente vai acumulando o resultado para no último vídeo fazer as contas. Onde que eu descobri qual que é a melhor região para o stop? Será que é aqui ou será que é atrás do topo anterior, tá? Então, como que eu faço a minha operação? Se eu entrar exatamente nos 50%, a minha operação é 1 para 1, certo? Se eu pegar aqui, ó, vamos pegar do lado de fora. Eu tenho 50 pontos de gain para 50 pontos de stop. Tá legal? É exatamente a mesma coisa, se eu entrar nos 50%. E por isso que é tão importante você entrar nos 50%. Você não ser ansioso de entrar aqui e nem você ser tardio de entrar aqui. Por quê? Porque às vezes aqui o preço não vai chegar, entende? Então você entra nos 50% com, sei lá, 10 contratos. O preço trabalha contra você, 30 pontos. Ele volta, 42 pontos. É uma boa localização para encerrar? Porra, com certeza, tá do lado do seu alvo. Você quer pegar até a última bolacha do pacote? Ou você se contenta em comer 19 bolachas? Entende? O preço volta a trabalhar no 50%, você executa uma nova venda. Pô, tô tomando 36 pontos, mas não chegou no meu stop ainda. E aí você vem e encerra outra operação na mesma região com 40 pontos. Por isso que é importante não alavancar, por isso que é importante você estar com a mão leve, com a consciência tranquila de que, pô, se eu tomar esse stop aqui não tem problema, porque vai dar outra operação e eu tenho margem para entrar com o mesmo número de contrato. Vamos puxar esse último topo aqui que deixou, tá? Você vai entrar na operação aqui, essa é a região de 50%. 55 pontos. Quanto que é o stop? 55 pontos. 57, que seja. É 1 para 1 operacional. Mas o tanto de vezes que ele acerta é inacreditável. Isso a gente está olhando nos 60 minutos. Vamos pegar o dólar aqui nos 5 minutos. Tá? Ou melhor, no 2 minutos. Para a gente acelerar um pouco isso aqui. Tá? Se você puxar aqui no início do dia, ele deixou um fundo e deixou um topo. Olha a região que ele respeitou.
Você entra exatamente no 50%, você tem aqui 6 pontos. Mas não é esse meu operacional. Eu não gosto de operar no 2%, porque para mim não faz sentido. Eu não gosto de no 2% não, minto, no 2 minutos, tá? Para mim não faz sentido. E se você puxar o fechamento do dia anterior para a abertura, respeitou nos 50%. Você entrou vendido aqui, seu stop está aqui em cima, stop de 8 pontos, para gain de 8 pontos, 10 pontos que seja. Vamos testar novamente, um pouquinho mais para frente aqui. Isso que teve payroll, hein? Sexta-feira foi dia de payroll, tá bom? Olha que engraçado. O payroll saiu 10h30 da manhã, deu uma porrada para baixo, segurou no 50% e deu outra porrada para cima. Você entra no 50% aqui, você faz 10 pontos. Em um minuto, sei lá que foi esse candle, tá? É inacreditável como o 50% funciona. E no decorrer das aulas, eu vou explicar para vocês como fazer a leitura das barras, como saber qual que é o fundo e o topo importante para puxar essa retração e o que faz mais sentido para cada um. Pô, você tem bastante grana, você tem tempo livre, você vai operar um tempo gráfico maior. Você vai deixar a operação rolando, vai brincar com seu filho, vai sair fazer compra, vai comer, vai almoçar e depois você vai voltar e vai ver o que deu a operação. Agora não, pô, só tenho 2 horas por dia para operar. Cara, você vai ter que operar no 2 minutos, nos 5 minutos, tá? Por quê? Porque você vai ter que fazer uma operação rápida. Você não pode deixar 5, 6 horas na operação. Tudo bem que você pode até entrar numa operação pelo celular, colocar o seu stop lá no lugar que tem que pôr, mas você não vai estar o tempo inteiro vendo as barras para ver o que as barras estão te dizendo, tá bom? Já aproveitando essa primeira aula que eu me apresentei para vocês, expliquei brevemente o operacional, mas eu acredito que quem já tem um certo conhecimento conseguiu entender bem já, né? Eu vou aproveitar para mostrar como que eu monto essa tela, tá? Como que eu configuro esse gráfico. Essa regra de coloração aqui é uma regra de coloração do Ogro, tá? O Ogro foi um dos primeiros aí que eu parti para estudar, inclusive foi com ele que eu aprendi bastante desse Fibonacci. Esse Fibonacci eu desenvolvi por conta própria, mas foi com ele que eu aprendi a ferramenta Fibonacci e eu acredito fielmente nela, tá? Foi com ele que eu aprendi o básico do Price Action. Depois eu fui ler alguns livros do Al Brooks, que, cara, tem um conteúdo fenomenal. Te dá uma leitura base muito boa das barras, das sombras e das regiões. Li um pouco de psicologia do trading, apesar de, para mim, não fazer muito sentido. Não é uma coisa que, eu tenho que entender psicologia, eu tenho que entender os sentimentos. Cara, você só vai ter sentimentos se o seu opera alavancado. Você só vai ficar com raiva, frustrado, se você não tiver um operacional e não saber qual que é a matemática dele. Pô, tomei um stop, tomei outro. Pô, não tem problema. Eu sei que a chance de eu acertar as próximas 3, 4, 5 operações são muito altas. Porque eu estudei essa porra, eu analisei o gráfico, eu fiz um anotações, como que é o nome? Porra, livro de operador, tá? Então eu sei que a cada 10 operações eu acerto 7, eu acerto 8. Agora, se você entra na operação, você fica com medo, você entra na operação, você estopa rápido, você teve um gain que você triplicou sua conta em uma operação, cara, tá tudo errado. Uma hora você vai arrebentar a conta, você vai para os cemitérios do traders. Por quê? Porque não é saudável, não é assim que se constrói um patrimônio. Uma coisa é você ter 10 mil para operar e fazer 500 por dia, né? É super saudável? Não é super saudável, mas também não é algo que vá te quebrar a conta. Agora, outra coisa é você ter 3 mil na conta e querer fazer 5 mil no dia. Isso não tem lógica. Você pode acertar um dia, mas e quando você acertar? Você vai ter 8 mil. Com 8 mil você vai se sossegar e vai querer fazer 300, 400 por dia? Não. Você vai achar que você vai transformar 8 mil em 15 mil. E aí você quebra a conta. É exatamente assim que as pessoas não vão para frente no trade, porque elas acham que em uma semana elas vão resolver a vida delas. Tá? Então vamos configurar aqui o gráfico partindo do zero. Tá? Inclusive no replay eu vou explicar como que eu leio o Superdom. Eu não entendo absolutamente nada de fluxo, mas eu tenho um conhecimento que para mim
é o suficiente de fazer uma leitura de regiões e de lotes no Superdom, tá? Eu só leio o dólar cheio. Então vamos lá. Aqui está o gráfico cru, sem nenhuma regra de coloração, os candles positivos brancos e os negativos pretos. A gente vai clicar com o botão direito em cima do candle, inserir regra de coloração, mais e procurar aqui por Tabajara. Tabajara é a regra de coloração criada pelo Ogro, tá? Vamos inserir aqui também média móvel de 20 períodos. Inserir indicador, média móvel, inserir 20, tá? Número de períodos da média 20. Dentro do gráfico, tá? Não é a parte. Ok, tá aqui. Vamos conferir aritmética, tá? O tipo dela tem que ser aritmética, que é a média fixa. Vamos colocar ela na cor amarela e vamos aplicar. Beleza. Vamos inserir a regra de coloração também na média. Clica com o botão direito na média, inserir regra de coloração, mais, novamente, Tabajara. Média móvel, tá? Ele vai aparecer aqui para você o gráfico, você clica em média móvel, adicionar, ok. Então veja, candle positivo, fechou um candle positivo acima da média de 20, é uma boa região de compra. A média está apontada para cima, a média tem pontos verdes, então aqui é região de compra, é bom comprar aqui. Deu um candle negativo, abaixo da média de 20, região de venda, tá? Então eu utilizo o gráfico dessa maneira porque para mim fica mais fácil de entender, tá? É um pouco mais fácil a leitura do que tudo ou verde ou vermelho, ou verde ou vermelho. Dessa forma eu me sinto um pouco mais seguro para operar, tá? Vamos mudar aqui para 5 minutos. Vamos colocar aqui também a média de 200, tá? Média móvel, inserir 200. Por que a média de 200? Porque a média de 200 dos 5 minutos é a média de 20 dos 60 minutos, tá? Então você vê aqui, ó, a média de 200 estava no início do dia em 912. Se a gente pegar aqui, ó, a média de 20 dos 60 minutos, está em 912 também. Então, para quem não sabe, a média de 20 dos 60 minutos é a média de 200 dos 5 minutos. Inclusive, por isso, muitas vezes ele fica sambando aqui na média. Por quê? Porque, pô, até um candle de 60 minutos fechar para os traders de 60 minutos avaliarem se querem comprar ou vender, vai uma hora. Então, aqui, ó, um candle indeciso, uma hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Foram 7 horas de candles indecisos, sem um candle de muita força, onde os traders falaram, pô, os traders de 60 minutos falaram, eu não vou tomar nenhuma decisão. E aí fecha uma barra forte de alta, os traders começam a procurar compra. Você pode perceber que depois de uma barra forte de compra, depois de vários dojis, dojis é isso aqui, ó. São candles onde a sombra é maior que o corpo, tá? Você percebe? 2, 3 dojis, um candle de compra fraco, 4 doji, 5 doji. Foram 5 dojis em 6 candles. Aparece um candle comprador e aparece um candle comprador mais forte, tá? Então, aqui eu acho que ficou um pouco fácil de vocês entenderem como é feita a minha leitura. Eu tenho que esperar um candle que fale, pô, aqui tem comprador. Eu não posso pegar um candle desse e falar, eu vou comprar. Eu até posso comprar, meu stop está barato, 10 pontos, mas tem rejeição aqui. Foi rejeitado uma, duas, 3 vezes. Comprei aqui, tentou subir, rejeitado, 4 vezes. Na média de 200 dos 60 minutos, tá? Vamos voltar aqui para a configuração do gráfico. A única coisa que falta agora é a VWAP. Inserir indicador, VWAP. Você vai procurar aqui, ó,
VWAP. É a VWAP normal, tá? Inserir dentro do gráfico. Ok. O que é a VWAP? Ela é a média do dia. O preço no começo do dia trabalhou para baixo, a VWAP começou a descer. O preço começou a trabalhar para cima, começou a subir. A VWAP ela é a média dos negócios feitos no dia, em qualquer ativo, tá? Então, conforme o preço vai trabalhando para cima, ela vem puxando para cima. Você pode perceber que apesar de ele ter descido, ele voltou a subir e a VWAP continuou puxando para cima. A VWAP abriu o dia em 911 e fechou em 927. Beleza? Então, eu acho que para uma primeira aula, para uma apresentação, acho que foi um bom vídeo. Eu espero receber feedback da turma, tá? Porque nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou arriscando algo assim. Apesar de não ser meu ponto forte, eu estou com tempo e acredito que essa maneira de operar é a mais simples possível e a mais eficaz, pelo menos para mim. Então eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Conto com o feedback de vocês para me falar o que vocês entendem sobre trade, se vocês querem aulas mais detalhadas do básico ao avançado, tá? Não sei se é permitido, pelo que me falaram, não é permitido fazer lives e vídeos operando ao vivo na conta real. Eu vou me informar melhor sobre isso. E aí vocês vão me dando feedback no decorrer dos vídeos. Beleza? Agradeço a todos. Quem puder estar se inscrevendo, deixando o like aí. Tamo junto, um forte abraço.